Uma palavrinha do Bolsonaro desabonando alguém que tá ali falando em nome da tal da direita, o cara desaba no dia seguinte. Ele não se elege para síndico de prédio. Esse é o motivo pelo qual Jair Messias Bolsonaro está sequestrado. Olá, é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Irmão, tamo juntasso. E tem esse, eu quero colocar na tela aqui, pode colocar na tela, produção. Vamos fazer com que o pessoal entenda do que a gente está falando quando você disse ali os detalhes. Eu acho que vale a pena a gente passar um olho aqui e ler com carinho, né? Porque isso aqui tem detalhes que são muito piores do que qualquer coisa que já tenham falado aí da família Bolsonaro. O Lula, abusando de sua posição de presidente da República, aconselhou o banqueiro Daniel Vorcara, controlador do Banco Master, a não vender a instituição ao BTG Pactual por um valor simbólico durante uma reunião realizada no Palácio do Planalto em 4 de dezembro de 2024. Reunião essa que não estava na agenda. Aí eu pergunto pro Ramad, né? Vou deixar aqui eu quero mesmo, Ramad, que você fale, porque eu quero parte por parte disso aqui mostrar como que a tal da moral seletiva é hipócrita, pilantra, canalha. O que aconteceria com Jair Messias Bolsonaro se primeiro ele desse conselhos de quais bancos deveriam vender para quem? Já começa por aí. 2, se Bolsonaro tem amigo banqueiro. 3, e o que aconteceria com Bolsonaro se ele falasse, numa reunião com banqueiros, sobre esse conselho todo que ele fez ali pro Vorcaro, e não estivesse na agenda oficial, Ramad? Como é que estaria a imprensa para cima do Jair Messias Bolsonaro? Ele sendo presidente ou não? Eles trancaram o Bolsonaro. Gente, Bolsonaro não está preso, Bolsonaro está sequestrado, tá? Eles trancaram o Bolsonaro num presídio porque um vídeo do Bolsonaro, um tweet do Bolsonaro, muda o rumo do debate político nacional. Uma palavrinha do Bolsonaro desabonando alguém que tá ali falando em nome da tal da direita, o cara desaba no dia seguinte. Ele não se elege para síndico de prédio. Esse é o motivo pelo qual Jair Messias Bolsonaro está sequestrado. Você não precisa sequestrar um político derrotado. Se o Lula realmente tivesse vencido as eleições de 2022, e nessa agora é o filho do perdedor que está competindo, ou pleiteando o cargo, o Lula estaria completamente, assim, numa posição de conforto. Mas não. Você imagina se isso aqui, que está na tela, tivesse acontecido com Jair Messias Bolsonaro. Ele abusou da posição dele de presidente da República, aconselhou um banqueiro, que era controlador do Banco Master, no caso do Daniel Vorcaro, a não vender para o BTG Pactual. E agora, né, o André Esteves sabe qual é o que o Lula pensa dele. E tá ali. Vorcaro relatou a Lula que o BTG teria interesse em comprar o Banco Master por R$1. Segundo o relato divulgado por UOL e Poder 360. Aí, eu já fiz várias perguntas pro Ramad aqui, eu espero que ele esteja anotando todas elas. A próxima é normal? Eu vou virar aqui de vez em quando pro Rei aqui, porque eu gosto de interagir, tá, gente? Ô, Rei, é normal você querer comprar um banco por R$1? O cara sabe ou não sabe da merda que tava rolando ao querer comprar um banco por R$1? Eu não posso vender esse telefone aqui por R$1, se não tem rolo. E aí, a reunião, o Ramad comentou aqui, a reunião não foi só entre o Lula e o Vorcaro. A reunião contou com a presença do então diretor de política monetária do Banco Central, Galípolo, que assumiria a presidência da autoridade monetária em janeiro de 2025. Também participaram da reunião o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que é com ele que tudo começou lá na Bahia, junto com Jacques Wagner.
E ele, então, era o ministro de Minas e Energia, nem sei se continua ainda. Ele, ele e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o então Augusto Lima, que é é Guga Lima? Guga Lima. CEO do Banco Master. E o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, que era o articulador, segundo o Poder 360 UOL, do encontro. Ainda segundo o Poder 360, Lula criticou o então presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, indicado por quem, por favor? Diga. Jair Bolsonaro. Eu gosto de ouvir, obrigado. E o controlador do BTG, André Esteves. O Lula criticou o Roberto Campos Neto e o André Esteves. E aconselhou Vorcaro a manter o Banco Master em operação. Vorcaro interpretou a presença de Galípolo na reunião como um sinal de apoio político para a continuidade do banco. O caso ocorre no contexto da Operação Compliance Zero, investigação conduzida pela Polícia Federal e relatada no Supremo Tribunal Federal pelo ministro André Mendonça sobre supostas irregularidades envolvendo o Banco Master. A gente fala aqui suposto que daqui a pouco vai ter o julgamento e a gente vai ter isso aí com mais clareza. Ramagem, imagina um único fato desse aí, se você troca o nome para Lula e você coloca Jair Messias Bolsonaro. O mundo ia cair, né? O mundo ia desabar. A imprensa completamente ia focar nisso como um grande absurdo contra o Estado Democrático de Direito. O presidente Bolsonaro está indo contra a independência, está indo contra a autonomia do Banco Central, está favorecendo fins particulares, ou seja, toda a sorte de apontamentos estariam recaindo sobre Bolsonaro e com uma proporção absurda. Já iriam vir impeachment, ministro do Supremo dando entrevista para tudo quanto é lado, a esquerda judicializando, a imprensa querendo a cabeça do Bolsonaro, colocando todos os envolvidos. Seria assim. Essa é a grande discrepância. Nós temos que ter prestação de contas, sim. Por isso que eles tinham que inventar os escândalos na era Bolsonaro. Quem não se lembra, né? Era o cartão de vacinação, aí depois a questão da baleia, era um nada, né? Corrupção zero no governo Bolsonaro. Na época da Covid, inventaram também que houve corrupção, nem contrato assinado, nem pagamento de nada, pelo contrário, bateu o recorde adquirindo as vacinas no mundo e ainda sob todos os procedimentos lícitos brasileiros, enquanto várias nações relativizavam. Voltando para a questão, porque o Lula, aí sim, a imprensa não está batendo. Vai num escândalo fictício do Flávio Bolsonaro, que já perdeu tração. Lógico que eles vão vir com as pesquisas estavam esperando, né, esse momento para dar aquela derrubada e depois tentar acertar mais para frente. Vamos lá, se derrubar o que for. Quem é o candidato para derrotar o Lula é Flávio Bolsonaro, indicado por Jair Bolsonaro. Tem outros candidatos aí. O Caiado fez bem na fala dele. Demonstrou, precisamos saber o que acontece e o inimigo é o Lula. Enquanto o Zema, vamos colocar assim, né? Que já falamos tanto do Zema, então vamos voltar. Primeiro, o Lula todo presidente da República, inclusive seus ministros, eles têm que dar transparência dos seus atos, da sua agenda. Por quê? Primeiro que o cargo eletivo do presidente e os ministros são a representatividade do presidente. Então, está na Constituição, no artigo 37, princípios da administração pública, está lá, publicidade e moralidade. Então, você ter que dar essa transparência é com base nesses princípios de publicidade e moralidade. Mas ainda, para não ter conflito de interesse. Havia ali uma questão de segurança nacional gravíssima, de um sigilo completo? Não, estava ali um banqueiro cheio de problema financeiro, cheio de fraudes, sendo levado por Guga Lima, cheio de problemas financeiros, com o Lula e com o próximo presidente do Banco Central, que fizeram tudo, né, nos bancos para que Bolsonaro assinasse ali a independência e a autonomia do Banco Central e passasse no Congresso Nacional. Há uma independência no governo sério como Bolsonaro de uma gestão administrativa, mas há uma independência do oligopólio financeiro no Brasil? Lógico que não. E o Lula está indicando dele ali para quê? Para atuações administrativas e favorecimentos particulares.
Ou seja, essa reunião do Lula, secreta quando não pode ser, se ela é secreta quando não pode ser, ela é ilícita, e demonstrou que seu fundamento é ilícito, por quê? Um favorecimento de um banqueiro em situação dificílima que estava levando junto pessoas do PT. Seu Guga Lima, que na gestão do Rui Costa, do Jacques Wagner, na Bahia, foi lá e comprou a empresa alimentícia da Bahia por 15 milhões de reais. O que ele queria ali não eram os supermercados que tinham, não. Era o crédito, o poderio do crédito consignado. E aí se começou a ilicitude do Master. O gênio do Guga Lima comprou a totalidade da empresa, acredite, fez o crédito sexta, se utilizou ali. O PT só faz privatização quando é seletiva para benefício próprio, usa um consignado para estourar no mercado, e aí a vontade política para blindar o esquema todo. O Guga Lima comprou essa empresa na Bahia, na gestão Rui Costa, por 15 milhões de reais. Depois, logo no ano seguinte, vendeu metade. Comprou por 15 milhões. Vendeu metade para o Banco Master por 30 milhões. Ou seja, metade deveria ser 7 milhões e meio. Ele fez florescer a empresa, uma gestão. Não. Isso é bandidagem, crime do governo PT, que levou até as fraudes do INSS. E aí o que aconteceu? Levaram com o Lula, não, segura aí que o meu presidente do Banco Central vai te ajudar. Está saindo o Roberto Campos Neto, e aí está entrando o Galípolo, cara do Lula, para fazer as coisas dele ali. E o cara do Lula estava ajeitando para o Vorcaro. Sabe quando que o Galípolo liquidou, que não era para liquidar pelo Lula, né? Liquidou o Banco Master, Alan, em novembro logo depois, de 2025, lá na frente. Sabe por quê? Ele liquidou dia 18 de novembro. O que aconteceu dia 17 de novembro? A prisão do Vorcaro. Pô, não. Prenderam o cara. Estamos juntos aqui, melhor, vamos prendeu, então é melhor liquidar, fazer a coisa certa. Então eles liquidaram só depois que ele foi preso. Lógico, porque aí vieram as instruções, demonstraram, a polícia com investigação, levou junto ao Banco Central, o Banco Central, opa, tem que liquidar isso aqui, senão eu vou entrar junto. Esse é o rolo que o Lula começou. Esse é todo o rolo que o Lula começou. E aí, quais eram os esquemas? E por isso que Bolsonaro foi tirado de cena. Que quais eram os esquemas? Os esquemas do PT, esquema do Supremo Tribunal Federal e dessas oligarquias financeiras, seu André Esteves, que a gente sabe, né? Não vale muita coisa. O que estava acontecendo com o Vorcaro ali, o Banco do Vorcaro? Cheio de CDB lá em cima, títulos podres, financiamento errado. Estava querendo ser comprado e depois ser estourado pelo Fundo Garantidor de Crédito. Havia algumas opções ali, ele ser fatiado para os bancos comprarem, ou o primeiro que aconteceu lá atrás foi que o BTG do André Esteves foi analisar o Banco Master. Aí nessa parte eu explico para vocês. Tem muitos negócios que pode ter uma dimensão, uma estrutura enorme, mas ele está tão podre e corroído que ele só tem umas parcelas, umas partes boas. Então o negócio pode achar que se vale tanto, mas não vale nada. Então, como uma alienação, contrato de alienação, ela é onerosa, se é a natureza jurídica, tem que ter um valor, não pode ser doado. Doação é uma coisa, venda é outra coisa, alienação. Se compra por R$1. Isso aconteceu. Acontece. Isso aconteceu também com a Abril, não foi? Aconteceu com várias empresas ao longo do tempo, acontece. Não vale nada, está com dívida, mas eu tenho interesse no que ficou, eu pago R$1 e se fecha a timeline está valendo R$1, mas daqui a pouco a gente já está com TV. Não, já tá subindo. Já está subindo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.